Olá, meus irmãos, amigos, Pai São Jesus. Mais uma vez estou aqui diante do meu Deus para trazer uma pequena reflexão nessa hora. Daqui a pouco estou saindo para a igreja, então eu queria deixar uma pequena palavra para os irmãos, para todo aquele que vai ouvir essa pequena transmissão. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, Moisés escreve assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Senhor Jesus, a glória e a honra é para ti, Senhor, e sempre será. Que nessa hora, o Deus que inspira, o Deus que é a palavra, o Deus que é o Espírito, nos conceda nessa hora, a mim e todo aquele que está fazendo ou vai fazendo alguma live, Senhor, uma palavra, uma para que mexa nos corações e as pessoas entendam que o Senhor é aquele que disse a tua palavra, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E é no nome de Jesus, no único nome Salvador, que inspira a todo pregador, que eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Moisés disse no princípio, criou Deus o céu e a terra. Mas que Deus? Quem é esse Deus que Moisés diz que criou os céus e a terra? No capítulo 17 do livro do apóstolo Paulo, certa vez, evangelizando umas pessoas, disse assim, 17, número 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Está vendo como é as coisas? Quantas pessoas hoje não falam de Jesus? Falar é uma coisa, mas honrar, o receber e crer como o único Criador, esse é um detalhe que muitos não compreendem. Porque não conhece, ainda não recebeu o seu Espírito. Aí ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Apóstolo Paulo diz que o corpo do ser humano é o templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que Deus quer habitar em mim e em você. Ele não quer habitar numa casa feita de parede e de bloco, mas sim nos seres humanos. Porque o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 8, versículo 9, aquele que não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus veio salvar e vai levar da terra aquele que pertence a ele, aquele que recebeu o seu Espírito. E João diz aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, o Verbo que é Deus, o Verbo que se encarnou para se revelar ao mundo. É por isso que a gente anda na Bíblia, você vai folheando. O apóstolo Paulo diz aqui aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, assim, porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. A Bíblia diz que num passado muito remoto, aleluia, Deus fez todas as coisas. Deus criou infinitos, regiões celestiais que a gente nem imagina como não é. Ele é a palavra e o Espírito que criou tudo. E a Bíblia diz que esse Espírito, por ser Espírito, não podia, aleluia, ser visto. A Bíblia diz que Deus é um Espírito que preenche, ele enche o céu e a terra. Mas para isso ele precisou ter um corpo de carne. Aí onde entra o mistério da encarnação de Deus. Deus usa a sua palavra, e dela gera um corpo de carne. Aleluia, coloca no ventre daquela mulher, Maria. Aleluia, e aquele menino nasce.
Quando aquela criança nasce, antes de nascer, o anjo diz a Maria, olha, coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. É por isso que no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que não há outro nome que podemos ser salvos. Aleluia! Meu amigo e irmão, Damião Doroteu está aí. Deus abençoe, meu irmão. E o apóstolo Paulo diz, tudo por ele e para ele. Veja bem, Deus não se fez homem, Deus não desceu da terra para criar um mundo para outro Deus, porque não existe fora dele. E a gente foi ler na Bíblia, um pouquinho aqui atrás em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando diz para a glória de Deus Pai, é uma referência na encarnação de Deus. Quando você recebe Jesus como Salvador, crendo que Ele é Deus, você está crendo que o próprio Deus é Jesus Cristo, é aquele homem. Porque a Bíblia diz que só Deus poderia salvar. E aquele homem, que a Bíblia diz através do profeta Isaías 53, que não tinha formosura, mas foi aquele homem, naquela cruz, pregado de uma forma tão horrível, que veio trazer para mim e para você a salvação. Por isso que não há salvação fora de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estou vendo que algumas pessoas estão me vendo agora, Deus abençoe. Eu não avisei que ia fazer essa pequena... Daqui a pouco estou saindo para a igreja e sinto no coração deixar uma palavra. E eu queria só frisar aqui no Evangelho, aliás, numa carta, a primeira carta de João, no capítulo de número 5, versículo 20. É um versículo muito conhecido, muito falado, mas pouco é entendido. João diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então João está revelando que o Filho de Deus já é vindo, veio à terra, já morreu naquela cruz, já ressuscitou, já deixou o seu evangelho para ser pregado. E precisamos estar nele, naquele Filho, porque ele é o Deus revelado na carne. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo. Não existe. O Pai e Filho não são pessoas separadas como o mundo prega. Pai e Filho são títulos de um só ser, que é Deus. O que é título? Título é um nome, mas por não ser um nome próprio, não pode ser reconhecido ou registrado. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou avô, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu sou vigilante. Quer dizer, eu tenho alguns títulos da minha pessoa que eu realizo. Mas quando eu vou assinar um documento, eu uso o meu nome, Cleomi Cavalcante. Eu não posso botar nenhum título meu. É por isso, irmãos, eu queria que você entendesse. Jesus está voltando. Muitas pessoas estão partindo para o mundo dos mortos, sem saber se é salvo ou não. Porque a salvação não consiste, aleluia, de ter uma vida espiritual fora de Jesus. E para essa vida começar com Jesus, precisa começar do princípio, do começo. E onde é esse começo, irmão Cleomir? É no livro de Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Pedro fez uma pregação no dia de Pentecoste, e alguns ouvintes perguntaram, irmãos, o que deveremos fazer para ser salvo? E o apóstolo Pedro diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o 37, e ouvindo eles, estas compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, varões e irmãos? E estavam ali os 11 apóstolos juntos.
E Pedro responde, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O nome de Jesus é o nome que traz perdão dos pecados. Mas se você voltar lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, você vai encontrar um versículo que diz assim, glória a Deus. E de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui está falando de 3 títulos de um mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são nomes próprios. É apenas uma ordem que Jesus deu para que um nome. E você vê essa ordem sendo cumprida no livro de Atos. Você não vê ninguém batizado no nome de Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Você vai encontrar no livro de Atos, o livro de registro da igreja, as pessoas sendo batizadas todas. Existe outro povo, a não ser um povo de Deus. Aquela criança não tinha nenhum povo ainda, mas ela ia nascer, ela ia crescer. E aquelas pessoas que entendesse, que recebesse, que cresce no seu sacrifício de salvação da cruz e recebesse como um Salvador, único Salvador, aí ia começar um povo. Jesus disse a Pedro, Pedro, nessa tua palavra que você firmou, eu vou fundar a minha igreja. Eu vou fundar um novo povo. Eu vou começar uma nova geração, nascida de mim, nascida com meu sobrenome. E você vê no livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha descido ainda, mas somente era batizado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós vai folheando a Bíblia, você lê no capítulo 10, do mesmo no livro de Atos, do capítulo, versículo 48, e mandou que fossem batizados todo aquele pessoal em nome do Senhor Jesus. E você vai folheando a Bíblia, você chega no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 5. E os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e amados que estão presentes, acompanhando essa pequena live, aleluia, e aqueles que ainda não vão ver, que vai ficar aí no Face, saiba de uma coisa, Jesus está voltando. Ele mandou pregar essa palavra, e há muito tempo é pregada, mas existe tanto evangelho, tantas formas de ensino, que as pessoas estão se perdendo no caminho, estão entrando em qualquer religião, estão querendo em qualquer mensagem, achando que Deus está ali, achando que aquilo ali é de Deus. No capítulo 7 de Mateus, no versículo de número 21, tem uma palavra dura do Senhor Jesus, mas que eu não posso deixar de falar hoje. 7:21 de Mateus já te disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu chamo Jesus de Senhor. O cachaceiro também chama. O drogado também chama. A prostituta também chama. O idólatra também chama. O macumbeiro também chama. As religiões também chamam. Mas chamar de Senhor e não obedecer Ele, não é respeitado por Deus, não é aprovado por Deus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, ele diz assim no versículo 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Expulsar demônio no nome de Jesus? Orar no nome de Jesus? Louvar no nome de Jesus? Tudo no nome. Mas eu pergunto, você quer se batizar no nome de Jesus? Aí, não, eu já sou batizado. Lá nos títulos,
Mateus 20:19, você nunca foi batizado. Porque o batismo é quando você recebe o nome de Jesus. Você não vai receber título de Deus. Deus tem muitos títulos que é cantado em muitas músicas. Mas o nome de Jesus foi o nome revelado de Deus para a salvação. Por isso que em Isaías 52, versículo 6, Deus diz assim, Isaías, leva uma mensagem para o meu povo. E diz, olha, o meu povo saberá o meu nome. Isaías 52, 6, o meu povo saberá o meu nome. E quando a criança nasce, o anjo diz, coloca o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo. Então, meu irmão e minha irmã, amigos que estão me vendo, saiba de uma coisa. Tem muitas pessoas morrendo. Aleluias. Tanto pregadores, pastores, crentes em geral. Mas a pergunta é, será que estão morrendo salvos em Jesus? Não quero julgar ninguém, quero que você pense. Se você não receber o nome de Jesus como Salvador, se você não confessar esse nome, como é que Deus vai reconhecer você naquele dia? O apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres em Deus, que o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você precisa receber Jesus como Salvador, confessando que Ele é seu Salvador. E quando você faz isso, você vai fazer uma aliança com Deus, você vai fazer um compromisso com Deus, e esse compromisso vai levar você a conhecer o único Deus, a crer no único Senhor, a pedir ao único Senhor. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz assim, e a fé cristã consiste nisso. Existe uma unidade da fé, há um só corpo, um só Espírito, como foi chamada uma só vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que Deus abençoe você que está assistindo aí agora, que entrou no Face e viu essa transmissão. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando eu não era crente, eu tinha várias fés. Eu cria em Jesus, em Deus, em Maria, em Pedro, em Padre Cícero, em São Jorge. São Cristóvão, era o meu protetor. Eu tinha um cartão de São Jorge na minha carteira. Muitas fé. Pedia a Padre Cícero, mas quem é Padre Cícero? Quem é Frei Damião? Quem é essas pessoas, a não ser homem como eu? Santo, irmão. É você ou eu que já recebeu Jesus como um Salvador. Nós somos santos, lavados pelo sangue do Cordeiro, esperando a redenção. Redenção é a tirada da terra. Onde Cristo vai fazer isso muito breve, mas vai fazer aqueles que pertencem a Ele. O apóstolo diz em Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se você, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meus irmãos e amigos, eu sou Cleomir Cavalcante, presbítero da Igreja de Deus no Brasil. Não sou ninguém, apenas alguém que recebeu um chamado de Deus para a salvação, e esse chamado envolve falar de Jesus para outras pessoas. Por isso que eu estou falando aqui, não tenho aparência nem formosura, mas tenho a fé. Essa fé que me faz entrar e sair na presença de Deus e receber de Deus uma palavra para você. Saiba que Cristo está voltando. E a palavra diz isso. Eu não sei quem vai crer, quem vai zombar de mim, mas essa é a verdade. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Eu quero finalizar essa live orando por você que está me ouvindo, orando por você que vai ver, orando por você que vai dizer que eu sou um idiota, um bobo, uma pessoa sem sabedoria. Mas mesmo assim, porque você é uma criatura de Deus e Deus quer lhe encontrar. Se você tiver um plano de salvação, Deus vai lhe encontrar. Você vai sair e Deus vai encontrar você no meio do caminho e vai fazer um chamado: segue-me. E se você for de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 27, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu irmão, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado, meu Deus, pela tua graça e presença. Por cada vida, Senhor, que está vendo, que vai ver. Vidas que precisam do Senhor e não sabe ainda. Não sabe o que pertence a Ti. Porque o Senhor ressuscitou. Morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Toda pertence. Pessoas que morreram, pessoas que estão no mundo dos mortos, te pertence porque o Senhor comprou. E naquele dia, cada vida vai comparecer diante do Senhor para ser julgada. Mas a tua igreja, aquele que recebeu o Senhor como Salvador, vai comparecer num tribunal de Cristo, não para ser julgado, mas para receber a salvação. Meu amigo e minha amiga, meu irmão, receba Jesus. O Apocalipse está se cumprindo, nós estamos dentro desses acontecimentos. E Deus quer levar você para o céu. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, que você possa entender. Amém? E fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou concluindo para a glória de Deus.